O fandom, sim, a maior culpa do Ordem Paranormal morrer, com certeza, é do fandom. Ordem Paranormal ainda não acabou. A gente sabe que vai ter mais algumas temporadas, possivelmente 2. Mas uma coisa é certa. Nunca mais poderemos ter vilão em Ordem Paranormal. Nunca mais poderemos ter qualquer tipo de personagem que ficasse minimamente no lado oposto dos protagonistas. E, bom, com certeza a gente não pode nem dar espaço para um protagonista ser um pouco mais vilanesco ou qualquer coisa do tipo. Porque senão vai chegar lá o fandom e acabar com ele. Porque ele não sabe dividir a realidade da fantasia. E é até irônico alguém não conseguir fazer isso em um universo onde literalmente a gente tem a realidade do outro lado. Se você já segue o Ordem Paranormal há um bom tempo, você já deve ter ouvido falar da palavra fandom e normalmente foi em uma situação negativa. As mais normais, que foram mais utilizadas, foram na época que a gente tinha alguns jogadores que o fandom não curtiu. Nós podemos dar o exemplo central da Calera, que foi muito atacada na época. Literalmente toda a cena que a Calera estivesse participando, você não tinha nem como ler o chat naquela época. Se você lesse, você ia com certeza querer fechar a live. O segundo exemplo que eu tenho para passar aqui é a atriz. A atriz, principalmente quando ela estava controlando a arte, temos a quantidade de gente que comemorou a morte da personagem. Foi tão escroto ver aquilo que realmente naquele dia eu fiquei pensando se eu queria continuar acompanhando aquilo e sempre olhar o chat. E aí foi quando eu meio que decidi não abrir mais o chat em Calamidade. Recentemente tivemos isso um pouco com o Gary. E, desde Desconjuração, o João vem sofrendo ataques. Tanto que ele foi, eu acho que a primeira pessoa de Ordem Paranormal a falar que está saindo. Tanto que depois de um vídeo que eu postei sobre isso, ele chegou a confirmar no Twitter que não volta. E esses exemplos que eu dei não são praticamente os únicos que tem. A própria Gabi Catuzzo, ela sofreu um pouco de ataque, principalmente ali no Segredo na Floresta. Quando ela estava interpretando o personagem dela, ela não sofreu um pouco mais, porque ela sempre se provou um bom player e, bom, falar mal dela era um pouquinho difícil, quando ela que resolvia a maioria dos casos, a maioria das investigações. Mas também sofreu hate sim. E esses são apenas alguns exemplos, não são todos. O Gary também sofreu alguns ataques, mas você consegue procurar e ver várias pessoas que sofreram sim. E pra mim, isso é uma das provas de que Ordem Paranormal, infelizmente, por mais que ele tenha ajudado milhões de pessoas, seja os grandes artistas que, bom, com Ordem Paranormal conseguiram não só mostrar o seu trabalho, mas também conseguiram fazer grandes comícios por aí. Existem muitos artistas, facilmente você encontra eles no Twitter, no Instagram, fazendo comício, ganhando dinheiro, fazendo... Bom, ele literalmente utilizou o Ordem como a principal fonte de renda dessas pessoas. Então é o que eu sempre falo, o Ordem sustenta mais do que uma pessoa. Ele literalmente virou uma casa de arte. Então nós também temos muitos músicos que estão utilizando de Ordem Paranormal para poder fazer as trilhas, para pessoas que querem fazer séries de Ordem Paranormal, para pessoas que querem fazer seu próprio RPG. E até falando em próprio RPG, eu já tô indo até atrás de artistas e de várias coisas para poder fazer o meu, que vai estar lá no Explorer Clan, um canal que eu tenho separado só para postar campanha, e vai ser lá que vai ser postado, então dá uma olhada lá no Explorer Clan. Eu também já tô indo atrás dessa galera toda. Nós também temos as pessoas que começaram a fazer o vídeo de Ordem Paranormal. Tem eu, por exemplo, as pessoas que fazem tutorial de Ordem Paranormal. Tem muita gente que é beneficiada pelo Ordem Paranormal. E até falando dos artistas de novo, nós temos a Toca dos Monstros, que eu sempre falo aqui no canal sem ser patrocinado nem nada. Eu sempre falo da Toca dos Monstros aqui, porque é um projeto que eu acredito. Então eu vou só botar aí na tela, é o Toca dos Monstros, é o catarse.me/Toca dos Monstros. Eles lá fazem tokens semanais que eles ficam mandando pra gente. Tem vários níveis de assinatura e você pode escolher o melhor pra você, ok? Tem até nível de R$5 se você não quiser gastar muito com token em Ordem Paranormal, token de monstros no caso. Então meio que tipo, tem muita gente se beneficiando com Ordem, mas infelizmente Ordem Paranormal tem uma mancha dentro dele. Quem que vai fazer o Ordem Paranormal ser lembrado? As pessoas que veem o Ordem Paranormal por fora, o que eles pensam? No fandom ou na comunidade? Eu gosto de separar com essa forma. Eu gosto de chamar de fandom aquela galera que meio que é muito emotiva, muita batida em questão de não conseguir separar o que é a ficção, o que é a realidade,
atacar player por causa de um personagem, ou ficar com muita raiva porque um personagem morreu e não faria sentido e tal, e esquece que isso é um RPG e funciona na base das aleatoriedades. Então meio que tem muita gente que é desse jeito e eu categorizo eles como fandom, enquanto eu gosto de chamar o resto das pessoas como comunidade. Eu acho que esse nome une mais essas pessoas. E o que eu falo de queimado é o seguinte: todas as pessoas que eu conheço na vida real, que no mínimo sabem o que é um RPG ou sabem o que é internet, como meus jogadores de RPG que nunca tinham visto Ordem Paranormal, não achavam Ordem Paranormal legal por uma simples coisa chamada fandom. Tem um amigo meu que começou a assistir agora Ordem Paranormal. Então, o que ele sabia de Ordem Paranormal é que tinha uma menina que fizeram chorar, né? Que no caso foi a Calera em Desconjuração. Então, meio que tipo, ele sabia disso. Ele sabia dessa parte de Ordem Paranormal. Ou seja, o fandom, ele tá começando a ficar tão, digamos assim, eu não vou nem falar poderoso. É porque, pra quem trabalha na internet, e eu vou até falar assim, pra quem tá olhando por fora, a internet é realmente um local muito bonitinho. Agora, quando você começa a entrar dentro da internet, você percebe que é uma parede cinza, desgraçada. E eu vou falar aqui de uma forma bem simples. A maior diferença é o seguinte: os comentários são direcionados a você. Então, se alguém tá falando mal de você, se alguém tá criticando o teu trabalho, se alguém tá te xingando, é como se você literalmente... Sabe quando alguém fala que... Ah, imagina, por exemplo, vou dar um exemplo com o meu canal. A gente tem 4 mil inscritos. Imagina 4 mil pessoas ao seu redor. É muito louco você pensar 4 mil pessoas ao seu redor. No mínimo, no comentário do João, tinha no mínimo 30 pessoas me xingando ou me criticando. Imagina 30 pessoas ao redor me criticando. O como isso não é pesado. E na internet você sente isso, porque eles são direcionados literalmente a você. Quem vai ler aquilo e sentir é o criador, não é a pessoa que está ali no YouTube normalmente navegando e que fez um comentário em um vídeo e uma pessoa criticou você pelo seu comentário. Saiba que você é uma pessoa entre centenas de outros comentários, e entre essas centenas vai ter alguém falando mal de ti. Você vira literalmente o alvo do ataque, fazendo que não vala a pena você participar dessas coisas. E Ordem Paranormal, eu tenho certeza, a partir de hoje, nunca mais teremos vilão controlados por player. O Cellbit nunca mais vai querer fazer isso com alguém. Porque ele sabe o quão isso foi doloroso por João. Ele não vai fazer isso de novo. E agora a gente perde mais uma coisa muito legal do Ordem, que seria os vilões agora, por serem controlados por players, que era o que a gente estava tendo em algumas situações, a definição de perder, de um personagem ser morto, de qualquer coisa do tipo, não depende mais do mestre. Você torna o RPG mais aleatório e você dá ainda mais personalidade para um inimigo, porque literalmente esse inimigo, ele agora é controlado por uma pessoa. E não pelo mestre que controla outras centenas de personagens. E querendo ou não, isso vai ficar uma marca. É tipo o Chainsaw Man. Pra quem viu o que aconteceu com a treta toda do Chainsaw Man e do Guilherme Briggs, a gente, possivelmente você que tá me assistindo, pode até ser, mas eu acho que muita pouca gente aqui que tá assistindo faz parte do fandom do Chainsaw Man ou da comunidade do Chainsaw Man. Tanto faz uma das duas, eu já expliquei a diferença, na minha opinião, o que eu acho que é de diferença entre esses dois. O que é Chainsaw Man para todo mundo que não era do fandom ou da comunidade? Sempre vai ser a obra que estragou a vida do Guilherme Briggs. Sempre vai ser isso. E eu comecei a assistir Chainsaw Man. É um ótimo anime, um anime maravilhoso, mas eu tava relutante para assistir. Eu só assisti por causa do tema dele, de ser de demônios e tal, caçadores de demônios, o que ajuda muito para você que quer criar um RPG de Ordem Paranormal e quer fazer um RPG de Ordem violento, que eu já disse que eu tô fazendo um RPG de Ordem Paranormal, tanto que um dos requisitos que eu vou fazer é tipo assim, a campanha é mais 18, ok? Eu já vou, uma das primeiras coisas que eu vou fazer só pra ver se diminui a quantidade de fandom de criança vindo ver as minhas campanhas. Então, mas eu sei que não vai diminuir, porque criança no YouTube com mais de 18 anos é praticamente gotas de água num copo d'água. Eu vejo que cada vez mais o Ordem Paranormal ele tá sendo minado. Cada vez mais o fandom tá colocando uma bomba nova. E essa bomba tá cada vez mais pegando a imagem do Ordem Paranormal e explodindo ela. Cada vez mais o Ordem Paranormal tem uma logo com mais buracos. E muita gente
vai deixar de assistir. Muita gente não vai querer ver. E pode até parecer ridículo pra vocês. Tipo, eu já vi muita gente falar, nossa, é ridículo parar de assistir uma coisa por causa de um fandom. Na minha opinião também, eu acho meio ridículo. Mas a quantidade de vezes que eu já vi pessoas no comentário falando, larguei o Warden em tal temporada por causa do fandom. Que a maioria é em Desconjuração por causa do choro da galera. Muita gente já largou por causa daquilo que aconteceu. É normal. Pode até não parecer para certas pessoas, achar que isso é impossível, ou que essa pessoa tá tirando tudo que é bom de Ordem Paranormal e mirando apenas na parte ruim. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que a parte ruim dói. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês de Ordem e da comunidade é o que eu sempre falo. Eu às vezes penso, quantas pessoas estariam bem, estariam felizes por Ordem Paranormal não existir. A galera, a atriz e muitas outras pessoas. Você fala, ah não, mas tem tantos lados bons, eu não estou num debate de quão é melhor. Quanto tem lado bom ou quanto tem lado ruim. Eu estou numa discussão do seguinte, para alguém sorrir, outros precisam chorar? Se você acredita nisso, então, ok. Agora, na minha humilde opinião, Ordem Paranormal existe, não tem como mudar isso. Ordem Paranormal vai acabar, e se eu tivesse uma máquina do tempo para voltar atrás, eu não acabaria com Ordem. Mas eu tô falando, às vezes eu penso. Às vezes eu só penso o quantas pessoas não estariam tristes. Quantas pessoas estariam felizes simplesmente por não ter participado disso tudo. E isso é ser empático. É ter empatia até com as minorias. Com a mínima quantidade de pessoas que sofreram com isso. Mesmo que muitos tenham se dado bem com Ordem. Então eu sempre gosto de falar isso nos vídeos para deixar bem óbvio o quão o fandom acaba e vai acabar com Ordem Paranormal. Você acha que depois da última temporada de Calamidade o Selbit vai querer fazer mais alguma coisa nesse universo? Eu creio que não mais em RPG, porque ele já sabe o quão as pessoas sofrem por causa disso. Ele vai sempre evitar chamar alguém novo também. Principalmente se for alguém inexperiente ou algo do tipo. É muito melhor pra ele. Como você pode ver, em Segredo na Floresta, nós tivemos 2 pessoas que já jogavam Ordem. Tivemos 3 personagens novos, né? 3 pessoas que nunca tinham jogado Ordem. Já em Sinais do Outro Lado isso reduziu. Só 2 pessoas que nunca jogaram Ordem. A próxima temporada vai ser o quê? 1? 0? Pelo menos essas pessoas já são conhecidas. E é menos chance do fandom atacar. Então é isso. Obrigado a fandom de Ordem Paranormal por cada vez mais machucar esse universo que tanta gente gosta. Cada vez mais acabar com a marca desse sistema, dessa história.